Alô, você, que bom de novo a gente junto aqui. Continuamos com a nossa evolução. A gente está quase acabando o tema evolução, mas, meu amigo, você vai dar show em qualquer lugar que cobre evolução de você. A gente já viu as provas de evolução, as evidências de que realmente as espécies mudam. A gente já viu as principais teorias da evolução. A gente viu genética de população. Por quê? Porque, na verdade, hoje em dia, evolução é alteração na frequência gênica da população. Então a gente viu o equilíbrio Rayleigh-Weiberg, que na verdade eu posso saber se está evoluindo ou não, se está mudando ou não, se tem algum fator evolutivo agindo ou não. E tem uma formulazinha bem tranquila para a gente aplicar. Hoje a gente vai ver como modernamente a gente entende a questão da formação de novas espécies. É claro, hoje você vê vírus e bactérias novos, que nós chamamos de vírus e bactérias emergentes, com doenças que você, no passado, o pessoal sequer conhecia, como AIDS, ebola, hantavírus, agora o pessoal está falando da zika. Ora, por que acontece a formação de espécies novas? Isso é evolução. Ao longo do tempo, as espécies vão mudando, umas desaparecem e novas aparecem. O nosso tema hoje, como você vê, especiação, aula 22. Então, primeiro, o que é especiação? É o processo que leva à formação de novas espécies. Fica evidente que nunca foi verificado de forma direta o quê? A especiação. O fenômeno nunca foi observado de forma direta. A gente não olha assim na natureza e fala, a espécie está mudando, olha lá, mudou. Não existe isso diretamente. A gente tem evidências científicas que nos possibilitam observar a mudança. Uma delas, você já viu, que é o estudo de fósseis. A partir de dados indiretos, com a comparação de espécies atuais e de fósseis, que são espécies que viveram no passado, né? A sequência desses eventos conduz à especiação e a gente pode deduzir que houve a formação de novas espécies. Em 42, Ernest Mayr diz o seguinte: espécie é um grupo de populações cujos indivíduos são capazes de se cruzar e produzir descendentes férteis em condições naturais, quer dizer, eles poderão ter novos filhos, estando reprodutivamente isolados de indivíduos de outras espécies. Quer dizer, como é que eu sei que indivíduos pertencem à mesma espécie? Porque eles conseguem, são muito parecidos, evidentemente, em todas as questões biológicas, conseguem reproduzir entre si e ter uma prole fértil. A gente chama de intrafertilidade, porque se você cruzar indivíduos que são de espécies diferentes, mesmo tendo sucesso de cruzamento, eu não teria descendentes férteis. A gente chama de interesterilidade, ok? Como é que a gente adota hoje para ver se pertence ou não à mesma espécie? Critérios de forma, morfológicos, função, fisiológicos, bioquímicos, genéticos. Para o estabelecimento das diferenças e relações de parentesco entre os diversos grupos vivos. A gente já viu isso, né? A gente considera hoje toda a biologia para poder classificar. Ou espécie é um conjunto de indivíduos muito assemelhados, interesterilidade, ele se cruzar com alguém de fora, o fruto é estéril, e intrafertilidade, normalmente o fruto de indivíduos de mesma espécie também é fértil. Agora, há duas possibilidades para o surgimento de novas espécies. Primeiro, processo anagenético, ou anagênese. Anagenético. Ou anagênese, tá? Não tem acento aqui, eu ia fazendo anagênese. Uma população, devido a contínuas alterações das condições ambientais, vai gradativamente se modificando, tendo como resultado uma população tão diferente que forma uma nova espécie.
Então o que que tem? Você tem aqui um tipozinho de borboleta, vamos dizer, tem uma manchinha na asa, aí ela vai modificando, 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 o meio vai mudando, aí de repente essa continua, mas surge um outro tipo de borboleta que não tem mancha na asa e que se dá bem. Aí vai mudando, 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 eu tenho aqui uma nova espécie. Ou essa mesmo vai mudando, mudando para lá. Isso é a anagênese, né? Ó, resulta da interação de fatores evolutivos, fundamentalmente mutação, recombinação e seleção natural. A maioria é por cladogênese ou por diversificação. Então, essas espécies têm um ancestral comum. Aí você lembra daquele processo de divergência, né, evolutiva. Então, o pato de um ancestral comum e, dependendo do ambiente, você dá origem a diversas novas espécies. Por quê? Irradiação adaptativa. Essa divergência evolutiva chama irradiação adaptativa. Irradiou e se adaptou a vários ambientes. Ó, duas ou mais populações isoladas se diferenciam com o tempo, originando novas espécies. A maioria, hoje, o pessoal entende que surge por cladogênese. Segundo a maioria dos evolucionistas, é a base da diversidade biológica do planeta. E é isso que a gente vai observar agora, o processo cladogenético, cladogênese. Ó, as populações ou linhagens filogenéticas da história da espécie que pertenciam à mesma espécie são chamadas de clados. Então a gente vai ter vários clados, por isso chama cladograma. O processo cladogenético para a formação de novas espécies põe a existência de 3 etapas. Gente, guarda isso aqui. Ó. Isolamento geográfico, diversificação gênica e isolamento reprodutivo. São 3 etapas, só 3. É isso que a gente vai falar sempre, é onde vão cobrar em qualquer lugar que você for. O processo cladogenético de evolução prevê 3 etapas. Quais são elas? O isolamento geográfico, a diversificação gênica e o isolamento reprodutivo. Só um pequeno dado para você. Imagina o seguinte, é mais ou menos semelhante à analogia que eu vou fazer. Imagina que você esteja na sua escola, imagina um adolescente, é onde o pessoal se apaixona pela primeira vez. Então você imagina um menino e menina que tem uma história comum, moram no mesmo bairro, cresceram juntos, trabalham, vivem lá, estudam na mesma escola, são meio vizinhos e se apaixonam. Tem tudo a ver os dois. Aí você imagina que lá no final do ensino médio, as 2 famílias se mudaram, às vezes até de país. Imagina, uma família foi para outro lado do país, a outra saiu, foi para outro continente. Vamos imaginar a Europa, o pai recebeu um emprego, se mudar. Essas 2 pessoas, a partir do momento que sofrem esse isolamento e não mais se encontram, elas começam a ter experiências de vida diferentes. O que acontece lá na Europa não acontece aqui, mesmo no outro estado. Essas pessoas vão ter um ganho cultural tão diversificado que você imagina, daqui uns 30 anos, através, sei lá, do Facebook, eles se encontram. E os 2 resolvem retomar aquela relação do passado. Nossa, vamos lá tentar nos encontrar. Quando eles se encontrarem, na maioria das vezes, as diferenças entre eles serão tão grandes, mas vai haver uma tamanha de uma diferença que não dá mais liga. Aí o pessoal acaba se afastando e acabou
a história do passado, fechou a história do passado. Então veja, primeiro, quando os dois mudaram de região e não mais se encontraram, isso é isolamento geográfico. Cada um passou a ter experiências diferentes, uma cultura diferente, só que a gente trabalha na evolução com genética. Essa é a diversificação aqui cultural, lá genética. Quando chega o isolamento reprodutivo, mesmo colocando os dois grupos juntos, não tem mais sucesso de reprodução. É a mesma coisa quando os dois se encontraram e não tiveram mais sucesso para ficarem juntos. Guarda isso que vai ser bem legal quando você pegar os textos para analisar. Vamos lá? Só antes disso, surgiu em 72 uma nova teoria chamada equilíbrio pontuado. Pouca gente hoje comenta ao nível médio, tá? Mas só para você saber que esses dois paleontologistas norte-americanos, o gradualismo é que vai tendo mudança gradual até chegar na nova espécie. Isso vem desde o Darwin. Só que quando a gente estuda fósseis, muitas vezes a gente tem dificuldade de achar alguns elos intermediários. Você tem lá um antepassado, tem um aqui, um ali, mas você não tem um intermediário. Então eles disseram o seguinte, que as espécies descendentes de um ancestral comum, elas acumulam características adaptativas de forma gradual durante o seu processo de divergência evolutiva. Lá no gradualismo. O que diz o equilíbrio pontuado? As espécies experimentam longos períodos de estabilidade. Então aqui tem um longo período de estabilidade. Intercalando breves períodos de mudanças abruptas, que leva para novas opções, novas espécies. Por isso eles dizem que às vezes a dificuldade de encontrar fósseis intermediários é porque houve pontualmente essa mudança brusca, ao contrário do que prega aqui, ó, o gradualismo. O que é que o gradualismo diz? Que elas vêm do ancestral comum, acumulam um monte de característica adaptativa gradualmente até dar origem a uma nova espécie. Veja que são duas correntes diferentes. Okay? Só para você saber que existem, então, o gradualismo vem desde o Darwin e o equilíbrio pontuado, então, é uma nova opção, uma nova corrente para a gente poder trabalhar a evolução. Na verdade, isso poderia explicar essa chamada explosão cambriana, né? O que é que aconteceu? Há 570 milhões, nessa era paleozoica que a gente vai estudar na próxima aula, o intervalo entre 5 e 10 milhões de anos surgiram, de repente, a gente não consegue explicar isso ainda, um monte de vertebrados, de planta terrestre e os vertebrados todos. Então, num período curto, de repente, teve uma explosão de novas opções. Acham eles, então, que houve mudanças abruptas que, de repente, surgiram essas novas opções e não uma mudança lenta, gradativa, e por isso a gente não tem aí os fósseis intermediários. É só para você ver e observar que nada está parado, que a ciência é extremamente dinâmica. Tudo bem? Aqui você tem um cladograma. De novo, lembra que na outra aula eu já te passei esse cladograma. É só para você agora entender os diferentes clados. Cada vez que a gente... Aqui está o ancestral comum. Cada vez que a gente tem um pontinho desse, surge uma característica nova. Então, coitadinho dos poríferos, ó, eles não têm tecidos verdadeiros. Eles são chamados de parazoários. Parazoa. Os que têm tecidos são eumetazoa. Aí deu origem aqui a um diblástico, com 2 folhetos embrionários, que são os quinidários. O grupo lá da anêmona, né, da água viva. Aí você tem com 3 folhetos, mas tem o plateuminto lá da tênia, que ainda é celomado. Depois tem nemateuminto, que é pseudocelomado, e apareceu o celoma. Esse é o ancestral comum de todo esse povo. Então esse povo é mais parente entre si do que o de trás. Aí, que eu te expliquei na outra aula.
Aqui houve um ancestral comum de molusco, caracol, né, por exemplo, a segmentação, que apareceu uma vertente para Nerídeo, lá o grupo da minhoca, da sanguessuga, e o outro para os donos da terra atualmente, são os artrópodos, onde estão os insetos. Lembra que 2/3 de todas as espécies animais do planeta são de artrópodos, e deles 2/3, meu amigo, de insetos. Então, insetos são os animais que melhor se adaptaram à terra, que dominam a terra. Não é à toa que a gente está perdendo a briga contra os insetos, inclusive contra o mosquito da dengue, ok? E veja, aí apareceu, ó, endoesqueleto, deuterostomia, que é forma de origem da boca, e deu origem a 2 vertentes. Aqui diversificou, ó, o grupo que deu origem aos cordados e o grupo que deu origem aos equinodermos. Aqui, equinodermos, estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, e aqui estão alguns invertebrados e os vertebrados de peixes, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Cada vez mais em provas o pessoal vai mandar analisar cladograma, porque o cladograma conta uma história. Em vez de você escrever centenas de páginas, você pega um esqueminha desse para analisar onde estão os principais eventos que aconteceram ao longo do tempo. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro processo, ó. Então estamos estudando a cladogênese. Isolamento geográfico. O que é que eu escrevi aqui? Ó? Fator essencial para formar novas espécies, segundo o modelo cladogenético. Primeiro, isolamento de populações. Então você tem uma população original que foi dividida em 2, A e B. O que pode ser? Surgiu aí um lago no meio, desenvolveu uma montanha no meio, uma fissura no terreno, separação de continentes, né? Alguma coisa aconteceu aí que separou aquela população original em 2, A e B. Ó, população original foi dividida em 2. Ó, de uma espécie ancestral, de forma que não consigam mais se cruzar. Alguma barreira física, um rio, um vale separando planaltos, ilhas que são isoladas do continente. De qualquer forma, ó, isola uma espécie formando diferentes populações e pedindo o encontro de seus membros. Então aqui eu tenho uma barreira. Ou às vezes provocado pelo homem. Você tem aqui um ambiente qualquer, você vê aqui, abriu, montou uma cidade e deixou uma pequena reserva aqui, uma pequena reserva aqui. Não tem troca de genes mais entre esses 2 grupos. O que aconteceu por segundo? Então aqui é 1, aqui tem que ser 2. Ó. Diversificação gênica. Então, uma vez isoladas, a história genética toma caminhos próprios. É igual o exemplo que eu te dei das pessoas que se separaram ainda adolescentes. Primeiro, quem garante que o clima continua o mesmo num lado e no outro? Segundo, quem garante que as mutações que ocorrerão em um lado vão ocorrer no outro? Então, a seleção natural pode agir de forma diferente nos 2 lados. Isso quer dizer que, a partir do momento que houve o isolamento geográfico, que aquela população original foi dividida em 2 ou mais e que elas não mais se visitam, começa uma história genética própria para cada um. E quanto maior, em questão de tempo, for esse isolamento, maior será a diferença entre elas. Então vamos ver ali, ó. As mutações não serão as mesmas, normalmente. A realidade ambiental também diversifica. A seleção natural muda a sua exigência. Então, o que acontece? A seleção natural vai preservar conjuntos gênicos, ou seja, genótipos e, consequentemente, fenótipos, numa população e eliminar os semelhantes à outra. Então, a história evolutiva do grupo A toma um caminho, muitas vezes, do grupo B toma outro caminho. Aí ocorre o quê? A diversificação gênica das populações com o quê? Com distanciamento genético. Uma caminha para um lado, outra caminha para o outro. Então, primeira consequência do distanciamento, a raciação. Então, o isolamento geográfico
traz a diversificação, atenção que isso é importante, diversificação genética, continua isolado, leva à raciação, ou seja, formação de raças diferentes. Se continuar a diversificação, o próximo passo é a especiação, que vai levar para espécies diferentes. Espécies diferentes. Então, veja aqui. Um exemplo interessante, os cães. Todos os cães pertencem à mesma espécie chamada canis familiares. Mas, meu amigo, onde você for, você consegue ver a tamanha diversificação e diferença entre esses cães? Por quê? Porque dependendo de onde eles foram, dependendo do ambiente, surgiram raças diferentes. Então, toda a diferença que tem esses cães, porque são raças da mesma espécie canis familiares. Agora, continuando a diferença, a gente vai chegar daqui a pouco a espécies diferentes. Por quê? Porque a diversificação genética será tamanha para esses grupos. Ok? Uma outra coisinha que eu quero te falar. A diferença entre nós humanos é cultural. Biologicamente falando, não há raças humanas. Não há diferença genética suficiente entre todos esses grupamentos humanos, onde quer que estejam, para caracterizar raças humanas. Então, quando a gente fala em raça, é cultural, não é genético. Então, do ponto de vista genético, humano, quem falar para você que é racista está mostrando uma grande e intensa ignorância em relação à genética. Ora, se não existem raças humanas, nós não podemos ser racistas. Viu que legal? O último passo para formar novas espécies é o isolamento reprodutivo. Quando ele acontecer, eu tenho espécies diferentes. Representa o passo derradeiro para a formação de novas e distintas espécies. Elas ficam tão distanciadas que não podem mais cruzar entre si. Aí, a partir desse momento, a gente chama de espécies distintas. Só que o isolamento reprodutivo pode acontecer em dois momentos. Ele pode ser pré-zigótico. O que é o zigoto? O zigoto é o ovo. E o que é o ovo? Resulta da fusão do espermatozoide e do óvulo. Como é que chama essa fusão? Fecundação. Então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, eu tenho o ovo, que é chamado de zigoto. E daqui forma um novo indivíduo. Ora, pré-zigótico o que é? Alguma barreira impede a fecundação. Pós-zigótico, até fecunda. Ó, aqui é antes da fecundação, depois da fecundação. Só que o zigoto fica inviável. Então, até forma o zigoto. Mas quando começa o desenvolvimento embrionário, ele não continua. Ou seja, fecundou, mas não desenvolveu. Pós-zigótico. Pré-zigótico, não chega sequer a fecundar. Eu te trouxe alguns aqui. Isolamento pré-zigótico. De vez em quando cai isso em prova, hein? É fácil você verificar que é pré-zigótico. Geográfico, ecológico ou de habitat. Ó, vive em locais diferentes. Mesma coisa. Você ama uma pessoa que mora na China, ela te ama de paixão. Você nunca vai para a China, ela nunca vem para o Brasil. Vocês vão morrer velhos e não vão casar. Só isso. Ok? Então, a gente tem exemplo aqui, por exemplo, leões e tigres. Ó.
Eles vivem em locais, ó, os leões lá onde? Nas savanas africanas. Algumas florestas asiáticas a gente tem tigre. Se você colocar em zoológicos os machos e as fêmeas, pode reproduzir sim, porque eles são muito próximos. Só que eles vivem o quê? Em locais diferentes. Isso é geográfico, ecológico ou habitat. Estacionais ou sazonais. Mesmo que vivam na mesma região, às vezes o período reprodutivo é em época diferente do ano. Às vezes até os dois grupos voltam para o mesmo lugar. Mas imagina que um se reproduz no início da primavera, o outro no início do verão. Não tem como reproduzir. O outro, ó, etológico, etologia estuda o comportamento animal, tipo uma psicologia animal. Eco é outra coisa, né? Ecologia estuda as relações dos seres vivos. E a etologia estuda o comportamento animal. Então, os mecanismos etológicos são aqueles que as espécies ocupam no mesmo lado, só tem comportamento de pré-acasalamento diferente. Ó, sinal luminoso do vagalume, que varia entre as espécies, na frequência, no tempo de emissão e na cor. Então, a fêmea de um grupo não consegue entender o sinal luminoso do macho do outro grupo. Ela acha que ele está de bobeira lá. E aí não corresponde. Ok? Tem um tipo de peixe que já está separando que o macho, para a fêmea liberar o ovo, ele liberar espermatozoide em cima, de um grupo ele saltita, do outro ele gira. Aí uma fêmea não entende o comportamento do macho do outro grupo, aí nunca vão reproduzir. Isso é comportamental. Mecânico. Às vezes por problemas físicos de genital. Aqui no Brasil tentaram pegar o escargot, que é aquele petit-gris, aquele caracol que os franceses adoram, e cruzar com um caracol paraguai, que é maior, que aí daria mais carne, um animal maior. Mas só que a estrutura que faz o papel de pênis, que a gente chama de dado, do caracol paraguai, é muito grande quando chega no polo genital. Que eles são hermafroditas, né? Um fecunda o outro e o outro um. Aí acaba machucando, furando e até matando o petit-gris, o pequeno cinza, que é o escargot original francês. Então, mecanicamente é impossível. Ou mortalidade gamética. Às vezes até tentam, só que o gameta masculino no corpo da fêmea do outro grupo morre. Aí não fecunda. Ok? Ó, pós-zigóticos, depois que fecundou. Primeiro, inviabilidade do híbrido. Isso ocorre hoje, por exemplo, entre o cavalo e o burro. Você pega o cruzamento de macho com fêmea de um e de outro grupo, o que vai dar? Vai dar mula, que é estéril. Por quê? Porque o conjunto de cromossomas é diferente. Então, como eles têm conjuntos cromossômicos diferentes, a hora que tem a meiose para formar gameta, eles não conseguem formar os pares. Aí não ocorre a formação de gameta. Ok? Esterilidade do híbrido. Isso é o que aconteceu aqui no caso da mula que eu te falei. Ó. O jumento Equus asinus e a égua Equus cabalus vai dar o quê? A mula, né? Inviabilidade até fecunda, mas não desenvolve, como eu falei. Ou deterioração do híbrido. Isso aqui ocorre muito em vegetais. E talvez você vai entender agora uma coisa que a população tem dúvida. Não parece uma coisa meio boba? As grandes empresas produzem sementes de milho híbrido, não sei o que híbrido, e vendem para o agricultor. E o agricultor tem uma geração muito boa. Aí você diz, por que o agricultor não pega a semente dessa outra geração e não planta, em vez de ir lá comprar da empresa mais semente para a safra seguinte? Exatamente porque quando você produz o híbrido nos vegetais, a primeira geração vem num vigor muito grande, mas deteriora na segunda geração. Isso favorece os grandes produtores de semente, porque o coitadinho do agricultor não tem como ele produzir sua própria semente, porque quem vai produzir o híbrido é só aquela grande empresa. Ok? Vejo que dá para a gente, então a segunda, ó, F1 é a primeira geração, a segunda geração deteriora, né? A gente pode trabalhar com 3 tipos de especiação. Aqui você procura fazer uma pesquisa rápida sobre isso. Ó.
alopátrica, sempre isolamento geográfico a gente considera. A peri quer dizer em torno de. Ocorre pelo isolamento de populações em áreas marginais. Então está a população aqui, de repente uma populaçãozinha se isolou lá. E acaba mudando, formando uma nova espécie. Simpátrica, numa mesma região, né? Então, ocorre uma seleção disruptiva, às vezes, aqui vai para um canto, aqui para outro, e acaba separando por causa das condições ambientais que são diferentes. O que gera esse mapinha aqui, ó. Aqui está original, né? Então você vê, alopátrica é essa aqui, ó. Forma barreira, uma espécie diferente. Peripátrica, ó, esse grupinho aqui separa uma espécie diferente. Para quer dizer ao lado, né? Ficou do mesmo lado, ela não separou, mas está na marginal. E simpátrica foi um pedacinho aqui, ó, que acabou mudando e formou uma nova espécie. Assim, a gente fecha. Então você vê o processo de formação, principalmente o processo cladogenético GUAD, que o pessoal vai cobrar de você. O isolamento geográfico, a diversificação genética, que vai levar primeiro à raciação, aí quando ocorrer o isolamento reprodutivo, forma uma nova espécie. Gente, um grande abraço, até a próxima aula.